Boa noite, sejam bem-vindos à nossa última noite da série Prontos para a Sua Volta. Nós esperamos que ao longo desses 5 domingos, essas mensagens tenham calado fundo ao seu coração e tenha reavivado o seu desejo para a volta de Jesus e principalmente o nosso preparo. Nessa noite o Fábio estará falando sobre Isso Eu Quero Ver. Mas antes, te convido a louvar a nosso Deus cantando pela última vez a nossa música tema Um Pouco Mais. Mais uma vez escureceu e o sol se pôs no coração. Eu já não pude suportar, senti saudades do meu lar. Orei a Deus em aflição, a Ele abri meu coração. Foi quando alguém tocou em mim e ouvi Jesus dizer assim: é só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de paz, há um céu que Deus chamou de lar. Mais uma vez amanheceu, o sol da fé em mim nasceu. E quando eu penso em desistir, Jesus me chama e diz assim: é só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de paz, há um céu que Deus chamou de lar. É só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de paz, há um céu que Deus chamou de Vamos curvar as nossas frontes para falar com o nosso Deus. Ó bondoso Deus, nós te somos gratos por esse domingo especial que nós passamos com a nossa família, nos nossos lares, mas especial agora nesse momento que estamos aqui para assistir mais uma vez a sua mensagem. Que o Senhor use mais uma vez o Fábio, são essas bênçãos que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém.
Só existe um Deus, um Pai e Criador. Só um Deus merece glória e louvor. Um que dá a vida a quem não mereceu. Um que amou o mundo, Filho deu. Mas o mundo rejeitou o Salvador. E frios os corações se tornam sem amor. Meu Deus, Santo é o Senhor e Rei, intercede pelos seus, Ele é fiel, nunca dorme o guarda de Israel. O mundo pode duvidar, mas Cristo se levantará. Ele é fiel, Ele é fiel. Sei que Deus levantará uma geração que dará a vida por essa missão de elevar a Cristo como Redentor, revelando a glória do Senhor, discernindo o que a palavra diz contra o que o mundo afirma e prediz. Meu Deus, Santo é o Senhor e Rei, intercede pelos seus, Ele é fiel, nunca dorme o guarda de Israel. O mundo pode duvidar, mas Cristo se levantará. Ele é fiel, Ele é fiel. Castelo forte é o nosso Deus, rocha firme, Rei dos Reis. Ele é fiel, nunca dorme o guarda de Israel. O mundo pode duvidar, mas Cristo se levantará. Ele é fiel, Ele é fiel. Rocha firme, Rei dos Reis, nunca dorme o guarda de Israel. O mundo pode duvidar, mas Cristo se levantará. Ele é fiel, Ele é fiel.
Boa noite, meu amigo, meu irmão. Estamos participando da última noite desta série. Você está pronto para a volta de Jesus? Você está preparado para encontrar-se com Deus? O tema dessa noite, ele é uma pergunta e é um desafio a mim e a você. Isso eu quero ver. Eu quero ver Cristo voltar. E eu desafio você a estar preparado para ver Cristo voltar. Mas eu gostaria de, primeiramente, fazer algumas perguntas a você. Você não acha intrigante um Deus amoroso, fiel, misericordioso, que criou este planeta há aproximadamente 6.000 anos atrás, criou Adão e Eva, deu comprovações em vários sinais, em vários acontecimentos, como vimos no estudo anterior, lembra do domingo passado, quando falamos sobre os sinais? E disse que ele viria, e veio, cumprindo a promessa há 4.000 anos. E agora, nós vivendo 2.000 anos depois dessa criação, ele disse que voltaria. E os sinais estão aí nos mostrando que ele vai voltar. Você não acha estranho que um Deus que cumpriu as promessas anteriores, veio de maneira real, viveu entre nós de maneira real, como um ser humano, filho de Deus, agora, ao retornar a esse planeta na sua segunda vinda, segundo a palavra de Deus, viesse de forma quieta, e que ninguém percebesse, ou apenas pelos olhos da fé, como dizem algumas corporações religiosas, ou que já veio, ou de forma apenas simbólica. Não acha estranho acreditar numa coisa dessa? Que aqueles que vão se encontrar com Deus irão desaparecer no meio de nós assim, por acaso, e a vida continua como se nada fosse? Quero convidá-lo a juntos estudarmos a palavra de Deus, e eu quero que você tenha a sua Bíblia aberta, porque de fato hoje nós vamos então ver, de acordo com a palavra de Deus, os acontecimentos, ou melhor, os dados reais sobre esse último acontecimento, esse último grande evento. Isso eu quero ver. Como será a volta de Jesus? Eu falei semana passada e pergunto agora, está preparado? Os sinais que você tem visto da palavra de Deus são mais do que suficientes? O teólogo batista John Piper escreveu o seguinte: a coisa mais importante no mundo é sermos salvos. Porque o propósito de sermos salvos é desfrutarmos a pessoa de Deus para sempre. Isto é, vamos traduzir em palavras bem claras, ir para o céu, ver Jesus voltar, ver os acontecimentos proféticos ocorrendo aos nossos olhos e sermos testemunhas da história, tem um único propósito, é estarmos para sempre com o Senhor Deus. Você deseja estar para sempre com Deus? Hoje nós falamos dele, hoje nós oramos a Ele, hoje nós cantamos sobre Ele, mas nós não o vemos pessoalmente, face a face, assim como Adão via no passado. Eu e você somos convocados, somos chamados com terno amor pelo nosso Deus, para estarmos preparados para vivermos com Ele por toda a eternidade. E esse fato se passará nesse grande acontecimento, quando Jesus retornar em glória e majestade. Como será? Fábio, como será? De que maneira será? Se não é de forma simbólica, como alguns cristãos pregam por aí, se ele ainda não veio, como outros cristãos dizem que ele já veio, se nós não vamos vê-lo apenas pelos olhos da fé, mas veremos de maneira real, a Bíblia realmente, de fato, apresenta dados que nos deixem claros e entendidos sobre como será a volta de Jesus. O pregador evangelista Billy Graham, que faleceu no ano passado, escreveu no seu livro sobre a segunda vinda de Cristo, ele termina o livro dizendo assim: eu li a última página da Bíblia, tudo vai acabar bem. Tudo vai acabar bem para aqueles que creem em Deus, para aqueles como eu e você, que se apegam a este velho livro e têm se preparado para o encontro com o Senhor. E eu digo a você, fazendo minhas palavras de Billy Graham, eu li a última página da Bíblia, tudo vai acabar bem. Eu li, está aqui, nós vamos ver alguns detalhes nessa noite. Eu quero começar falando um pouquinho sobre o que uma corrente de cristãos na atualidade creem, mais ou menos já há mais de 100 anos, quando um teólogo até criou uma Bíblia
para apresentar essa doutrina, que hoje é conhecida no meio evangélico tradicional como o famoso arrebatamento secreto. Ele é real, ele é bíblico, ele vai acontecer realmente. De uma hora para outra, os que são servos de Deus irão desaparecer do nosso meio, enquanto a vida continua aqui. Para tanto, quero convidá-lo a vermos analisarmos, estudarmos alguns textos bíblicos. E mais uma vez eu imploro a você, pegue a sua Bíblia, vou dar um tempinho a você, corra lá, na estante, no seu quarto, pegue a Bíblia e se assente comigo agora. Pegue um papel, uma caneta, faça suas anotações para reler posteriormente, para você entender um pouquinho mais. Queremos nessa noite discutir como será de fato a volta de Jesus. Aqueles que creem no dispensacionalismo, que não é bíblico, e falam do arrebatamento secreto, que também não é bíblico, se apoiam entre poucos textos, esse que eu vou mencionar agora, que eu quero que você acompanhe comigo. Abra sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24, verso 40 e 41. Já achou? Mateus capítulo 24, verso 40 e 41. Aqui Jesus está nada mais, nada menos fazendo uma declaração no contexto que começa no verso 36, quando ele diz de que o dia e a hora somente Deus sabe, ninguém mais. Quer dizer, a Bíblia não menciona a data exata, olha, será dia 15 de abril de 2052. Não, a palavra de Deus não dá uma data. Ela apresenta sinais, como vimos na semana passada. Mas, agora do verso 36 ao verso 44, Jesus chamando atenção para esse fato de que não há uma data, ele diz que, de fato, ocorrerão algumas situações interessantes. Especificamente o verso 40 e 41 diz assim, no comentário ele quer dizer que haverá apenas dois grupos, os salvos e os perdidos. E nós vamos ver quando ocorrerá isso. E os dispensacionalistas dizem que esse texto comprova o famoso arrebatamento secreto. Mas acompanhe comigo. No verso 36 diz que o dia e a hora ninguém sabe, verso 36 de Mateus 24. E no verso 40 e 41, Jesus diz assim, 2 homens estarão na lavoura, um será arrebatado, mas o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será arrebatada e outra ficará para trás. Você está entendendo aqui? Apenas 2 grupos. Um irá para o céu, sim, e o outro vai ficar aqui. Certo? Tenha claro isso na sua mente. É isso que a palavra de Deus menciona. A resposta ocorre no verso 39 desse mesmo capítulo e também o verso 42. O verso 39, nós lemos o seguinte, Jesus dizendo, e as pessoas nem notaram até que chegou o dilúvio e levou a todos. Veja, assim ocorrerá na vinda do Filho do Homem. E aí vem o verso 40 e 41 que acabamos de ler. Jesus está se referindo ao fato de que aqueles que não estão preparados não se darão conta da volta de Jesus, a não ser quando ela ocorrer. E Jesus fez questão de apresentar um exemplo. Ele diz assim, e lemos agora no verso 39, assim como foi nos dias de Noé, nos dias do dilúvio, assim será com a vinda do Filho do Homem. Assim será com a volta de Jesus. Percebe você? Não está falando aqui de arrebatamento secreto. Está falando do momento em que Jesus voltar. Haverão os preparados e haverão os despreparados. Aqueles que subirão com o Senhor e viverão com Deus eternamente e aqueles que morrerão eternamente. Na sequência, nós encontramos agora uma outra declaração que nos faz aclarar e mostrar que o arrebatamento secreto não será secreto, que a subida para o céu não será só dos salvos antes da volta de Jesus. Veja o que diz o livro de João, em Apocalipse, capítulo 18. Apocalipse, capítulo 18, o versículo 2 a 4. Está sendo apresentado aqui a advertência, o anjo apresenta a advertência quando os poderes que se opõem a Deus, chamado aqui a queda da Babilônia, o grupo, a corporação das grandes religiões que se apostataram e que agora estão lutando contra Deus e que não seguem mais a palavra de Deus, é feito o seguinte comentário então. Apocalipse 18, verso 2 a 4. Diz assim, então o anjo bradou com poderosa voz, caiu a grande Babilônia, e tornou-se habitação de demônios, e antro de toda espécie de espíritos imundos, e esconderijo de toda ave impura e detestável.
porquanto todas as nações beberam do vinho da cólera de sua prostituição. Os monarcas da terra se prostituíram com ela, e os negociadores da terra se enriqueceram à custa de seu luxo e extravagância. Veja, está sendo feito um comentário aqui sobre a queda de Babilônia. Isto é, quando Jesus voltar, os grupos que não creem na palavra de Deus, que não seguem as advertências de Deus, que não se prepararam para o encontro com Deus, estarão falidos. Essa seria a expressão correta. Caiu Babilônia. Eles não têm mais poder sobre o povo de Deus. Agora você volta um pouquinho ao capítulo 16 de Apocalipse. Do verso 16, do capítulo 16 em diante de Apocalipse, nós encontramos aqui João vendo, através da visão, as últimas 7 pragas que ocorrerão nessa terra. Na semana passada nós falamos sobre os sinais. As pragas especificamente agora será o último acontecimento que ocorrerá quando a porta da graça se fechou. Já falamos em uma outra palestra. Quando não há mais intercessão divina, e enquanto os perdidos e os salvos estão aqui agora nesse último tempo de angústia, mas nos momentos que antecedem a volta de Jesus. Observe então que na primeira praga, capítulo 16, o verso 2 especificamente, observe o detalhe que é descrito sobre essa primeira praga. E você pode tirar já sua conclusão. Eu leio na Bíblia aqui, capítulo 16, verso 2. Partiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. E todas as pessoas... Veja, a descrição é muito clara. O anjo derramou a sua taça sobre a terra. E todas as pessoas portadoras da marca da besta e os adoradores da sua imagem foram atacados por feridas dolorosas e mortais, diz a minha tradução, aqui em James atualizada. Você não acha estranho, se houvesse arrebatamento secreto, João está mencionando por nome especificamente que só os pecadores é que receberão estas pragas? É muito simples. Nós estaremos aqui, passaremos esse último tempo de angústia aqui na terra também. Mas em meio às pragas, o povo de Deus será poupado, o povo de Deus será cuidado, será preservado por anjos poderosos pelo próprio Deus. Assim como foram nas pragas do Egito. João especificamente então fala que as pragas, especificamente aqui já pela primeira, só cairão em cima dos perdidos. Se ele menciona os perdidos é porque os salvos estão aqui juntos. Mas não serão incomodados com essas pragas. Já Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 15 a 17, ele deixa de maneira inequívoca, muito clara, essa declaração que fizemos agora ao falarmos da primeira praga. Vá comigo a 1 Tessalonicenses e veja por você mesmo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 a 17. Falando desses últimos eventos, veja o que Paulo menciona. Capítulo 4, verso 15 a 17. Está agora Paulo falando sobre a volta de Jesus. Está falando que ocorrerá uma ressurreição, a ressurreição dos salvos, quando Jesus voltar. Ocorrerá alguma coisa também com os perdidos vivos, com os perdidos que estão mortos, que continuarão mortos, por sinal. Mas observe aqui, do verso 15 a 17, olha o que ele fala sobre os salvos que estarão aqui na terra, passando por essas pragas, por um tempo de angústia. Ele diz assim, palavra de Paulo, 1 Tessalonicenses 4, verso 15 a 17. Ele diz assim, afirmamos a todos vós, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, quando se der o retorno do Senhor, olha que o texto é muito claro, nós os vivos, quando se der o retorno do Senhor, anote, sublinhe na sua Bíblia, certamente não precederemos os que dormem nele. Sublinhe na sua Bíblia aí. Nós, o povo de Deus, os vivos, não iremos para o céu antes dos mortos, ou antes da segunda vinda de Jesus. Isso ocorrerá somente por ocasião da volta de Cristo. Repito, afirmamos a todos vós, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, quando se der o retorno do Senhor, certamente não precederemos os que dormem nele.
Continua, verso 16. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Isto é, não há arrebatamento secreto. Pelo contrário, os que irão estar preparados e se encontrar com o Senhor, primeiramente, são os mortos no Senhor, que ressuscitam agora com corpos glorificados. Verso 17, logo em seguida, depois que os mortos em Cristo ressuscitam com corpos agora glorificados, logo em seguida, nós os que estivermos vivos, que vivos? Os salvos, os vivos sobre a terra, seremos arrebatados com eles nas nuvens, isto é, seremos levados ao encontro do Senhor nos ares, porque Deus não vai descer aqui na sua segunda vinda, para nos encontrarmos com o Senhor nos ares, e assim estaremos com Cristo para sempre. Eu pergunto a você, o texto não é claro? Não há arrebatamento secreto, querido amigo, querido irmão. Entenda isso de maneira muito clara. Estaremos aqui convivendo, pecadores e cristãos, nos preparando, vivendo o tempo de angústia, passando pelas últimas pragas, mas com a diferença. Após a porta das graças fecharem e o início das pragas que antecedem aí a volta de Jesus, o povo de Deus estará sendo cuidado, zelado e protegido pelos seus santos anjos. Os pecadores irão sofrer as consequências das últimas pragas. Quando Jesus volta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, acabamos de ler aqui, serão levados no encontro ao Senhor nos ares. E nós, os vivos, seremos transformados num piscar de olhos. Então, creio que, apresentando esses textos, já ficou claro para você, e de fato é o que diz a Bíblia. Vamos agora ver rapidamente algumas características que são por demais claras ao nos apresentar como será a volta do Salvador. Características da volta de Jesus. A primeira que eu quero mencionar a você, e encontramos, você precisa agora ir anotando também e lendo comigo os textos. Vamos agora ao livro de Atos, capítulo 1, verso 9 a 11. Livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 9 a 11. Lucas, quem escreveu esse livro, diz assim, a partir do verso 9, capítulo 1, verso 9. Aqui está sendo apresentada a declaração que ocorreu praticamente 40 dias depois da ressurreição de Jesus, nas festas de Pentecostes, quando Jesus, então, sobe ao céu. Capítulo 1 de Atos, verso 9 a 11. Nós lemos assim. Tendo dito essas palavras, Jesus estava conversando com os discípulos. Foi Jesus elevado às alturas, enquanto eles o contemplavam, até que uma nuvem o encobriu da vista deles. Jesus foi subindo, estava no meio, na reunião, e agora ele foi subindo ao céu. E aconteceu que, estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, surgiram junto deles 2 homens vestidos de branco, que lhes comunicaram: homens galileus, por que estáis contemplando as alturas? Quer dizer, porque você está olhando para o céu aí. Esse Jesus que dentre vós foi elevado aos céus, retornará, subindo a sua Bíblia, retornará do mesmo modo como o viste subir. Eu pergunto a você, essa característica da volta de Cristo não é clara? Você entendeu o que Jesus quis dizer aqui? O que os anjos disseram? O mesmo Jesus que subiu, foi encoberto numa nuvem, é o mesmo que voltará, da mesma maneira, da maneira como viste subir, assim Jesus voltará. Portanto, queridos, primeira característica que eu quero chamar a atenção a você nessa noite, a volta de Jesus é pessoal e é literal. Não é simbólica, não é pela fé, não ocorreu ainda, porque quando ele voltar, ele virá de forma pessoal, com o seu corpo glorificado, assim como os discípulos viram subir, ele voltará pelo céu, entre meio às nuvens. Segundo texto que eu quero que você veja comigo, segunda característica da volta de Jesus. Vá agora comigo ao Evangelho de Mateus, capítulo 16. Evangelho de Mateus, capítulo 16, e o versículo 27. 16, capítulo 16 de Mateus, verso 27. Diz assim, anote aí na sua Bíblia, Mateus 16, 27. Mas o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, de maneira gloriosa, de maneira visível, de maneira realmente pomposa, com os seus anjos,
e então recompensará cada um de acordo com as suas obras. Jesus subiu ao céu sozinho. Apenas 2 anjos vieram dar essa certeza aos discípulos. Mas agora, ao falar da sua volta, Mateus menciona a palavra de Jesus, que o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, virá de maneira gloriosa, grandiosa, e agora cercado com seus anjos. Outros textos no Novo Testamento mencionam que haverá milhares de milhares, milhões de anjos. E é claro entender isso, porque, de acordo com a palavra de Deus, os anjos é que nos levarão até a presença do Senhor Deus. Os mortos ressuscitarão, e como a Bíblia fala, cada um de nós temos um anjo da guarda. Eu imagino agora a cena, os anjos agora nos tomando pela mão e nos levando pelos ares, agora até o encontro do Salvador, ele retornando. Mateus capítulo 16, verso 27. Portanto, primeira característica que vimos será pessoal e literal. Segunda, será de forma gloriosa, acompanhada de Deus, acompanhada de seus anjos, perdão. Agora, o texto que vamos ler neste momento, a terceira característica que eu quero mencionar com você, com certeza é um dos clássicos do Novo Testamento. Está no livro de Apocalipse, capítulo 1 e o verso 7. Veja lá comigo. E esse texto é por demais claro também, para que alguém queira retrucar ou falar diferente. Se alguém já veio a você e falou que Jesus já veio, e que vem pela fé, e que não é todo mundo que vai se aperceber disso, você pode dizer para ele que ele está faltando com a verdade. Porque, segundo Apocalipse, capítulo 1, verso 7, João diz assim, acompanhe comigo a leitura. Eis que ele vem com as nuvens, a característica de Atos que nós já mencionamos. E todo o olho o verá. Quantos verão? É apenas os olhos da fé? É apenas os que moram na China ou na Índia? Não. O texto é muito claro. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá. Olha o detalhe que vem agora. Até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente assim será. Amém. Isso não deixa curioso essa declaração final de João aqui no Apocalipse? Até mesmo aqueles que mataram Jesus, até mesmo aqueles que condenaram a Jesus. Se você for ao livro de Daniel, não vamos ler, apenas quero citar agora, mas se você for ao livro de Daniel, capítulo 12, você vê que no último tempo de angústia, que é mencionado ali, que antecede a volta de Jesus, que já falamos em outra palestra, diz que Miguel se levantará, a volta dele, ele estará aqui para cuidar, para proteger, nesse último tempo de angústia. E diz que haverá 2 ressurreições, uns para a vida eterna e outros para a morte eterna. Entendemos aqui uma ressurreição especial, de um grupo especial, nesse acontecimento chamado a volta de Jesus. E aqui agora João confirma o que Daniel menciona, porque até aqueles que o traspassaram verão. E Jesus prometeu àqueles que o estavam condenando: vocês estão me condenando agora, vocês não me aceitam como filho de Deus, mas vocês verão o Filho de Deus voltando em glória e majestade. Portanto, a terceira característica da volta de Jesus é que todo mundo verá. Todos os seres humanos estarão vendo. Será algo visível, será algo sonoro. Como assim, Fábio? Veja comigo a próxima característica da volta de Jesus, que está no Evangelho de Lucas, o capítulo 21, verso 25 a 27. Veja comigo. Evangelho de Lucas, capítulo 21, verso 25 a 27. Lucas, capítulo 21, verso 25 a 27. Jesus está falando aqui, através de Lucas, sobre aquele famoso sermão sobre os sinais. E então, agora do verso 25 ao verso 27, veja a descrição que Lucas faz. Nós já mencionamos isso no texto de Mateus, na palestra passada sobre os sinais. E agora Lucas confirma também. E haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, na terra, as nações ficarão desesperadas, com medo do terrível estrondo do mar e das ondas. Angústia das nações. Verso 26. Muitas pessoas desmaiarão de terror, preocupadas com o que estará sobrevindo às populações do mundo, pois os poderes do espaço sideral serão abalados. Você pode imaginar aqui agora terremotos, maremotos, angústia, guerras e o mundo físico entrando em colapso.
Será algo realmente compreensível e visível, palpável. Você vai ver, você vai ouvir, você vai sentir, você vai suar, você vai entrar em êxtase ao ver esse acontecimento. Lembrando que haverá apenas dois grupos. Os que estarão agora realmente felizes da vida, porque o Salvador está voltando. E agora, por outro lado, aqueles que não creem e estarão agora prontos para receber a recompensa eterna. E clamarão, como diz o Apocalipse, para que as rochas caiam do céu e os escondam da face do Filho de Deus. Portanto, será visível e audível. Então se observará o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e portentosa glória. Quando você lê o texto aqui dessa tradução, portentosa glória, quer dizer que será barulhenta, será audível. Em outro texto, Paulo fala que os anjos virão com trombetas tocando de maneira estridente. Não tem como não ouvir, não tem como não ver, não tem como não sentir, não tem como não ficar emocionado com este grandioso evento. E é interessante, ao voltarmos agora, vamos ver a próxima característica da volta de Jesus. Vamos ao Evangelho de Mateus mais uma vez. Evangelho de Mateus, capítulo 24, e o versículo 27. Jesus fez questão nos seus comentários aqui sobre a grande tribulação, o tempo de angústia que antecederia a sua volta, de mencionar o fato, colocando ou dando um dado, um fenômeno natural que ilustra bem a sua volta. E ele diz assim, palavra de Jesus, capítulo 24 de Mateus, e o verso 27. Ele diz assim, pois, da mesma maneira como o relâmpago parte do Oriente e brilha até o Ocidente, assim também se dará a vinda do Filho do Homem. Você entendeu o que acabamos de ler? Você já parou para entender os detalhes dessa declaração de Jesus? Você lembra de ter participado de uma tormenta, alguma tempestade e levar um susto quando viu no céu um risco cruzando os ares? E segundos depois você ouviu no barulho, uma coisa é o relâmpago, outra coisa é o raio. Quando nós estamos no meio da tormenta e vemos aquele risco branco todo quebrado partindo o céu, você está vendo o relâmpago. E o raio já ocorreu. Você está vendo agora só o brilho dele. E escuta o barulho. E é isso que Jesus menciona. Pois da mesma maneira como o relâmpago parte do Oriente e brilha até o Ocidente, assim também se dará a vinda do Filho do Homem. Pergunto a você, temos como esconder um relâmpago? Só um surdo não o escutaria. Jesus quer dizer que não tem como não entender e não ver o acontecimento. Jesus está voltando e ao voltar, nós o veremos, nós sentiremos, nós ouviremos, nós entenderemos o que está acontecendo. Comparado a um fenômeno natural. Anote esse texto na sua Bíblia. Vamos a uma outra característica agora, e ela me chama a atenção também. Entre tantas outras características, o pequeno livro da Bíblia de Judas, um pouquinho antes do Apocalipse, veja comigo lá. Judas, está do ladinho do Apocalipse, verso 14 e verso 15. É uma pequena carta. Diz assim, verso 14 e verso 15. Judas, verso 14 e verso 15. Esse irmão de Jesus, ao escrever essa carta, ele menciona um fato interessante e chama a atenção para o fato de que a pregação da volta de Jesus começou no mundo antes mesmo do Messias vir pela primeira vez. E agora, verso 14 e 15, Judas diz assim, ora, foi quanto a estes que Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou. Está se referindo aqui à volta de Jesus, está se referindo ao Messias. Eis que vem o Senhor com milhares de seus anjos, e a fim de executar juízo sobre todos e convencer a todos os ímpios de todas as ações malignas que cometeram e de todas as palavras insolentes que os pecadores incrédulos proferiram contra ele. Você vê o sétimo depois de Adão, Enoque, aquele que andou com Deus, aquele que foi levado ao céu e que vive até hoje lá na presença de Deus.
Este, o sétimo depois de Adão, já pregava, já profetizava sobre a segunda vinda de Jesus. E ele virá com que objetivo? Diz o texto aí, vem o Senhor com milhares dos seus santos anjos, a fim de executar juízo sobre todos e convencer a todos os ímpios de todas as ações malignas que cometeram e de todas as palavras insolentes que pecadores incrédulos proferiram contra ele. Quando Jesus voltar, ele virá para agora executar a sentença. O juízo já foi proferido. Estamos hoje em tempo de juízo. Deus está hoje definindo os casos. Porque ele, ao voltar, ele saberá exatamente quem levará para o céu. Quando ele voltar, os casos já estarão decididos. Ou você fará parte do grupo dos salvos, ou você estará preparado para o encontro com o Salvador, ou você fará parte daqueles que estarão agora condenados eternamente. Virá para dar a sentença de seu julgamento. Pergunto a você, querido amigo, querido irmão, essas características são suficientes para você entender de fato o tempo em que vivemos? Para você entender de fato como será a volta do Salvador? Se ele voltasse hoje, você estaria preparado? Se ele voltasse hoje, você estaria de fato pronto para encontrar-se com Deus? Ao relembrar essas características, você teria certeza de quem você estaria vendo ao ouvir, ao ver e ao sentir o retorno do Salvador? Passamos 5 domingos nesta série, falando sobre o preparo, sobre a necessidade, sobre a realidade deste evento, do maior evento, do único evento que uma pessoa, em seu são juízo, pode ter como objetivo e como meta de vida na atualidade. É ver o Salvador, Jesus Cristo, voltando em glória e majestade. Muito em breve. Isso que estamos apenas agora discutindo será uma realidade. E Deus, naquele dia, deseja levar a mim e a você para o seu reino, para o reino celestial. Quero convidar a ler comigo o último texto desta palestra, deste culto, que está no último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 22, o último capítulo também da Bíblia, agora o verso 7. E com esse texto eu gostaria de encerrar as minhas considerações e rogar a Deus que você e eu façamos parte desse grupo. Realmente estejamos preparados. Porque essa declaração, ou este apelo, não é o apelo do Fábio, não é o apelo da Igreja Adventista, não é o apelo dos cristãos, é o apelo do amoroso Salvador Jesus Cristo. É o Deus que esteve ali em Patmos, apresentando as visões e fazendo com que João escrevesse. É aquele Deus que estendeu a mão, que mostrou, que confirmou que voltaria. E aquele velho apóstolo escreveu para que hoje eu e você pudéssemos estar lendo. E Jesus, então, apresenta a seguinte declaração a João, Apocalipse capítulo 22, verso 7. Eu gostaria que você imaginasse essa declaração a ser lida como se você estivesse agora sozinho, único neste mundo, e Deus estivesse falando para você. Eis que venho em breve. Bem-aventurado aquele que atende às palavras da profecia deste livro. Jesus nos exorta de maneira amorável. Eu estou voltando e vai ser rápido. Muito mais rápido do que você imagina. Eu vou vir realmente quando ninguém espera, mas eu estou voltando. Venho em breve. E ele então conclui, felizes são aqueles que realmente atendem, acreditam e andam segundo as declarações deste precioso livro. Bem-aventurado aquele que atende às palavras da profecia deste livro. Por quê? Porque essa doutrina é verdadeira. Porque essa declaração do Salvador é séria. Porque o mundo ao nosso redor e os sinais comprovam a cada momento que Jesus está para voltar. E se ele não veio ainda, querido amigo, querido irmão, é porque, quem sabe, eu ou você ainda não tenhamos decidido estar ao seu lado. Lembre-se que Deus dá as oportunidades. Deus mostra, Deus aconselha. O mundo ao nosso redor estão comprovando a cada momento que estamos nos últimos momentos da história deste velho mundo. E Ele quer voltar e tomar a mim e a você
nos braços e nos levar para ver com Ele eternamente. Eis que venho em breve. Bem-aventurado aquele que atende às palavras da profecia deste livro. Jesus virá. Será de modo visível, todo olho verá, será audível, é comparado ao raio que cai, virá para dar a sentença, virá para julgar, virá para nos mostrar a realidade, virá de forma pessoal, de forma gloriosa. Será o maior acontecimento. Eu quero estar lá naquele dia. E você? Prontos para a sua volta? Que o Salvador, Cristo Jesus, nos prepare, nos dê a esperança necessária para continuarmos acreditando e firmes estarmos ao seu lado por ocasião da sua segunda vinda. Quantas vezes me arrependo, quantas já me arrependi. Quantos erros eu cometo, quantos erros cometi. Quantas vezes de joelhos vim ao Pai pedir perdão, mas nenhuma vez sequer meu bom Deus me disse não, pois Deus perdoa e não olha para trás, sua voz ecoa, filho vai, não peques mais, e se alguém já perdoado, outra coisa errada fez. Jesus, com sua graça, o perdoa outra vez. O santo não é aquele que sem pecar viveu, é aquele que insiste em ter Cristo ao lado seu. Se pra armadilha do inimigo está difícil dizer não, Jesus Cristo te dá forças para vencer a tentação, pois Deus perdoa e não olha para trás, sua voz ecoa, filho vai, não peques mais, e se alguém já perdoado, outra coisa errada fez. Jesus, com sua graça, o perdoa outra vez, pois Deus perdoa e não olha para trás, sua voz ecoa, filho vai, não peques mais, e se alguém já perdoado, outra coisa errada fez. Jesus, com sua graça, o perdoa outra vez. Jesus, com sua graça, o perdoa outra vez. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Bondoso Pai, eterno Deus, foi bom estar em Tua presença nesta adoração. Te agradecemos pela oportunidade de mais uma vez lermos a Tua palavra, revermos os Teus conceitos e as Tuas promessas. Mas de maneira mais imprecisa, Senhor Deus, queremos Te agradecer porque Tu nos deu o privilégio de relembrarmos as Tuas declarações sobre a Tua volta.
Te agradecemos porque, ao abrirmos esse livro e ao ouvirmos a Tua voz, mais uma vez confirmamos o Teu amor, confirmamos o Teu perdão e confirmamos as Tuas exortações. Portanto, Senhor Deus, reconhecendo que somos pecadores, reconhecendo que precisamos de Ti e querendo como nunca estar contigo em Tua presença por toda a eternidade, é que pedimos, Senhor Deus, nos perdoes e nos transforme. Ajuda-nos, Senhor Deus, a vivermos a cada momento, a cada dia em Tua presença. E que quando Tu voltares, possamos todos nós estarmos prontos para Te recebermos de braços abertos e vivemos contigo eternamente, gozando das delícias do céu e da nova terra também. Pedimos uma bênção especial a cada nosso amigo, irmão, amigo que nos ouve, que nos prestigiou nesta série. Que nos ajude, Senhor Deus, a nos prepararmos e que mantenhamos firme essa chama até a Tua volta. Rogamos em nome de Jesus. Amém.